Então falou que era proibido as mulheres ir entrar na igreja de calça. Queria ir sem calça, achando que era alguma doença, que naquela época foi em 1946, 47, quando tinha terminado a guerra. Então achava que era efeito lá da bomba de Hiroshima, né? Que podia adoecer, né? Que aquele tempo ficava abafado, né? Entendeu? A mulher subiu, ela tinha problema de cabeça, né? Então com a sapatina, um sapatinho Anabela, e com a cacilha na mão para de rezar e um texto, conseguiu, tinha uma escada lá no fundo da igreja, que o pessoal ia fazer a limpeza, ela conseguiu largar o telhado e pegou as escadas, subiu lá no pirulito e braçou com aquela cruz que está lá de pé. Eu vi, dava do tamanho de uma garrafinha, tá entendendo? Quem tirou ela foi um senhor por nome chamava Basílio da Luz. Como é que ele fez? Ele subiu até naquela parte aí de onde recebe o pirulito da igreja, né? E ficou chamando ela, né? E ela falando assim, não, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu. E ele agradando ela, né? Então ela subiu, a ideia dela era essa. Quanto mais alta ela subiu, mais melhor perto do céu ela ficava. Com certeza. Você lembra o nome dela ou não? Não, lembra, não, né? infelizmente agora no momento não. Eu tenho o nome dela assim, mas agora não dá. É uma história sobre um padre que teve aqui para fora, por nome Frei Afonso, OFM. Frei Afonso, OFM, é da franciscano. Então ele instalou um alto-falante aí na igreja, nesse tempo só tinha alto-falante. Tinha um alto-falante do Motinha, tinha de Francisco, um que foi político, Francisco não sei de que era, um carpinteiro, e tinha o do padre. Então, naquela época, as mulheres usavam só vestido e saia. Eu sou do tempo da mulher usava vestido e saia. Entendi. Não usava short, calça comprida. Entendeu? Então, as mulheres começaram a usar calça comprida. Hoje, atualmente, está de short, hoje em dia já está quase nua, né? Todo mundo está sabendo disso, né? Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo na atualidade. Então, a igreja, toda a vida, no começo, ela exige muita coisa. Agora, depois, é claro que tem que acostumar acompanhar a evolução, né? Com a evolução, né? Do tempo, da natureza, igual nós estamos acompanhando, né? Todas as transformações, né? Então falou que era proibido as mulheres ir entrar na igreja de calça. Mas esqueceu de falar calça comprida, tá entendendo? O padre esqueceu de falar que é proibido ir de calça comprida. Então falou que era proibido as mulheres ir de calça. O que é que aconteceu? Isso aí aconteceu e eu tenho prova disso. Tá entendendo? Eu tô até imaginando o que eu... Então, as mulheres queriam ir sem calça. Naquele tempo usava calça mesmo, calçola, né? Que hoje é calcinha, né? Naquele tempo era calça mesmo. E as mulheres queriam ir sem calça. E os maridos começaram a brigar. Falaram, não, o padre pediu que é pra gente ir sem calça. Não, mas não pode. A gente só via, eu falo que eu era empregado com o senhor por nome Galdêncio Porto. E eu vi ele brigando, mas a mulher que ela queria ir, chamava Dona Celina Porto, vou falar o nome. Queria ir sem calça, achando que era alguma doença, que naquela época foi em 1946, 47, quando tinha terminado a guerra. Então achava que era efeito lá da bomba de Hiroshima, né? Que podia adoecer, né? Que aquele tempo ficava abafado, né? Entendeu? Não. Viu? Então, vinha todo mundo, o padre proibiu de calça, elas queriam ir sem calçola. Não, ia sem calça nenhuma, queria ir só com vestido, entendeu? Aconteceu isso, como existe essa luz que está no alumínio. Como é que resolveu essa situação? Resolveu porque o São Cristão, o padre era um rapazinho que tinha aí o pessoal começou a falar, que negócio é que o padre está proibindo as mulheres ir para a igreja sem calça. Não, mas é calça comprida. Não, mas ele falou sem calça, o alto-falante falou sem calça, entendeu? Ele não explicou se era calça comprida. Aí é que o rapaz falou com o padre, o Frei Afonso, falou, todo mundo está reclamando aí, que o senhor está proibindo as mulheres entrar aqui de calça. Eu falei, não, mas calça comprida, não, mas o senhor não falou calça comprida, não, o senhor falou de calça. Então as mulheres acham que é alguma doença, né, que está prejudicando ela e está aí sem calça, e os maridos estão brigando. Essa é uma história que aconteceu. Verídica, e eu provo. Ó, eu sou pescador, mas eu provo de qualquer... Eu sou pescador, mas eu não minto, não. Eu falo o que aconteceu. Quem foi garçom de carteira assinada, 1949, no Cabaré do Lixo. Conta pra gente como é que funcionava, Pedro. Funcionava
naquela época existia o cabaré, porque era preciso ser o cabaré mesmo. Era melhor ser o cabaré as mulheres de vida, de que a pessoa ir fuxicar com as filhas dos outros, né? Porque era muito perigoso, né? Entendi. Porque tinha que casar mesmo, sabe como é que é? Entendi. Inclusive, em São Romão, foi obrigado um padre a casar com uma moça lá, desses pessoal que morava em São Romão, dos bebequim, tá vendo? Porque mexeu com uma moça lá, né? Quantas casas que eram na época, mais ou menos? As casas onde os aposeiros, maruzes, frequentavam. Tinha quantas casas mais ou menos na época, você lembra? De cabaré? É. Aqui na Pitombeira tinha umas 4. Na Citombeira tinha 4. Tinha 4. E no cabaré do Vive, onde você serviu como garçom, a sua função ali, além de servir, tinha alguma outra? Que tipo assim, tomava conta da organização? Isso tinha mais tratadinho? Não, eu era o responsável pelo cabaré, pelo ambiente, né? Pelo bar. Ele não falava cabaré, não. Cabaré, o pessoal particular é que falava, né? Entendi. Mas a gente considerava como bar. Lá atendia todas as pessoas. Né? Aquela comunidade ali da Aparecida, ali do Tamaringeiro, tudo a gente atendia lá. Lá era o 5 metros, lá era o 5 metros, existia cestos e molhado. Então começou comigo que era zona de primeira e zona de segunda. Por que se falava desse jeito? Porque aqui só tinha mulher de primeira, aqui em cima só tinha Do mulher. lado de cá. É. Quando você fala daqui de cima, é onde ali, do Aguinaldo pra cima, aqui? Não, daqui da capitania para cima. Ah, tá. Daqui para cima. Agora para baixo era de segunda. Tá vendo? E era mais violenta, era como é que era? Tinha mais briga lá, mais confusão? Tinha briga, mas era brigazinha de tipo, não tinha esse negócio de matar não. Matar só com defesa própria mesmo. Só com Entendi. defesa, não. Não é igual hoje, não. Hoje em dia a pessoa mata tudo. Hoje, pá. Naquele tempo era só pobrinha de cachaça, disputa por mulher, essas coisas. Uma briguinha de tapa, depois no outro dia o saramento estava comendo água do mesmo doce. Porque eu fui chepeiro de vapor. Ah, Eu comi lá no vapor, essas mulheres. Menina, Tá, sabe? tudo bem. É? Então vamos esclarecer ali, ó. Vamos lá, vamos esclarecer. O que é chefeiro de vapor? Comia lá no vapor. Os marinheiros falaram, não vai em casa não, Zé Tem. Fica aqui mesmo, tal, vamos ficar por aqui. Aí come aí mesmo. Aí eu comia, né? Isso fazia, que tipo de serviço você fazia nos vapores? Aquela... Nenhum. Eu ia engraxar. Ah, Me engraxar. Engraxado. Engraxar. Eu ia parar, você ficava passeando lá? Mas aí um dia meu pai passou com a canoa cheia de lenha, vindo de lá da Raquel, que nesse tempo não tinha gás, né? O combustível era lenha mesmo para fazer a comida. E meu pai me viu com a panela entre as pernas comendo. Aí meu pai só deu uma piscada assim. E quando eu cheguei em casa, ele não me deu uma surra por causa da minha madaça. Ele falou, aqui tem o feijão, tem o arroz. Não vou dizer que todo dia tem a carne, tem um pedaço do osso, mas você vai comer aqui, não é se você vai no vapor não, porque você vai estar viciado lá no vapor. Você vai ficar viciado, você vai ficar igual menino de rua hoje em dia, né? Você ganhava um dinheirinho como engraxado. Sim. Com o que mais você ganhava dinheiro? Para poder fazer um biquinho aqui, um biquinho ali? Pegar mala na estação e nos vapor. Pegar mala e carregar na estação e dos vapores. E na época, quais os hotéis que tinha fama? Era só o Internacional. Hotel Internacional? Só. E o Bahia. Hotel Então, Internacional. são mais antigos, né? São mais Internacional e antigos, Bahia. exatamente. O Hotel Bahia eu não sabia que era tão antigo. Não, é antigo. Só que o Internacional é mais, né? Mas o É hotel primeiro, é né? o primeiro. É o primeiro. É. Sr. Zé, me conta uma coisa, aqui onde é que nós estamos hoje? Nós estamos gravando aqui em frente a áreas e eventos. O que eu tinha aqui naquela época? Isso aqui era o quê? Era um matão puro, muita pedra, muito esqui aqui. Olha, Ou tinha algumas casas já nessa região? é exatamente aqui onde nós estamos. Eu morei aqui para ir para a escola em 1941. Eu morei aqui, tinha um conjunto de casa aqui da cidade da Piduca. Vou perguntar para o senhor, nós estamos aqui perto da Matriz. O senhor lembra da primeira igreja que tinha lá na Praça do Cariri? Não. Qual a época que o senhor pegou? Quando eu cheguei aqui já vinha a igreja Já Matriz. tinha Matriz. Já, Então, a já. Matriz é dessa mais ou menos dessa época, Não, né? a Matriz foi inaugurada em 1928. Você não sou, tô apelando, né, senhor? Você não sou lá para muito longe, né? 28, a Matriz. Naquela época, Serapora era uma cidade tranquila? Era, com certeza, era censura. A iluminação assim era de gerador? Como é que Era de Era caldeira. caldeira? Era caldeira. Tinha hora para desligar a luz? Tinha. 11 horas desligava, 11 horas da noite. Agora vinha um restinho, uma rebadinha lá da usina de Buripizeiro para aqui. Por esse fio aí, ó, que tem essas pilatas aí, tá vendo? Uhum. Então transmitia, tá vendo? A energia de lá vinha para cá, tá vendo?
E quando aqui ligava, então juntava as duas energias para poder aumentar a luz. Ah, entendi. Rádio só funcionava com transformador, porque a luz era muito baixa. Muito bacana. Rádio. Bom, então, e depois, quando passava das 11 horas, que apagava tudo, que estava escuro, tinha roubo, tinha assalto, tinha briga? Não tinha porque tinha os guardas pagos pela prefeitura. Tinha os guardas, se os guardas, chamam uns guardas noturnos aí, uns homens assim, né? Sim. Então ficava com os apitos subiando, qualquer coisa dava um sinal, Fazendo a ronda. fazendo a ronda. E a cidade era pequena, então dava tudo certo. Daí, estamos aqui. Trabalhei nesse cara aqui, esse cara aqui começou em 1947. Eu sei, eu tenho que o senhor chegou a pescar com o Dom Pedro I também? Não. Já foi. Estou aqui com meu amigo Zé Pequeno. É uma história viva da cidade de Tirapora. Nós ainda vamos ter oportunidade de falar sobre esses assuntos. Tu foi uma pessoa que até hoje a casa deles fica perto da região e a gente pôde fazer justamente para contar um pouquinho mais da história.